a gente continua falando a respeito do retorno, não é, aos trabalhos, né, do comércio em Mato Grosso. Cuiabá voltou essa semana num regime diferenciado, não é? Abre às 10 as lojas centrais, fecha às 4 da tarde. A princípio não era exatamente o que os comerciantes esperavam, não é, para retomar a economia nesse momento tão delicado, mas foi aí o combinado, o acordado com o prefeito, e que aos poucos um possível novo decreto pudesse atenuar, não é, um pouco mais essa situação. A gente vai conversar agora ao vivo por telefone com o vice-presidente da FEComércio Mato Grosso, Manuel Procópio, para falar justamente um pouquinho a respeito dessa situação e também de um outro pedido, não é, que seria aí a antecipação de reabertura dos shopping centers. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da capital, né? Em nome da FEComércio e do SESC Senac, nós queremos agradecer a oportunidade de estar levando informações importantes aí aos seus ouvintes e à população em geral. Que bom, a gente que agradece, Manuel, porque é muito importante mesmo esclarecer as dúvidas, não é, da população. A gente sempre debate aqui, fala a respeito da necessidade, a gente entende a necessidade, entende a urgência também, mas eu queria que o senhor explicasse pra gente, é possível aliar a necessidade da economia retomar, a urgência que todo mundo tem nesse momento com a saúde? É possível, de fato, dentro de um shopping, evitar essa questão da disseminação do coronavírus? Mas não tenha dúvida, né, que a classe empresarial, desde o começo, né, vem colaborando aí com as autoridades no sentido de tomar todas as precauções possíveis, né? Primeiro pensando na saúde, né, dos nossos colaboradores e depois também na saúde dos nossos clientes. Então, para isso, né, todas as entidades, mas principalmente através da FEComércio, do SESC Senac, nós elaboramos um procedimento aí da volta, né, do comércio, né, exatamente tomando todas essas precauções. E a gente tem passado várias informações, né, a todos os lojistas, aos pequenos, médios, principalmente, com relação a todos esses cuidados necessários, né, dele se preocupar com a sua equipe, afastando, né, coisa que foi feita lá no começo, afastando as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que tenham algum tipo de doença, né, ou as pessoas com mais de 60 anos. Então, todas essas precauções, né, foi orientada aí através das nossas entidades aos nossos empresários, e isso vem sido feito, né? E agora, com a retomada do comércio nessa semana, a gente tem acompanhado isso também, né? Nós temos aí uma equipe do SESC e do Senac nas ruas, aí visitando alguns comércios, exatamente no sentido de estar reorientando, né, alguns empresários que ainda não tomaram todas as precauções necessárias. Mas então a gente achou bastante importante, pelo menos hoje nós vamos para o 4º dia de abertura do comércio, e que a gente tem notado que realmente todas as empresas, né, estão tomando todos os cuidados, inclusive barrando às vezes o consumidor, né, que não tem a máscara para entrar dentro do estabelecimento, sendo que a orientação que a gente está dando é que ele mantenha, né, dentro do seu estabelecimento, né, uma máscara russa para estar cedendo ou mesmo até vendendo para o cliente, para que ele não possa, às vezes, adentrar dentro do estabelecimento comercial. Mas o mais importante de tudo isso é que todas as pessoas, não só os que trabalham no comércio, mas os próprios clientes têm entendido toda essa situação e realmente têm procurado colaborar nesse sentido, né, tomando todas as precauções necessárias. Claro, presidente, Várzea Grande liberou, não é? Já há alguns dias já voltou a retomada e lá, se não me engano, não há nenhuma medida com relação à restrição de horário, não é? O shopping está aberto e, de acordo com o decreto, estaria todo tipo de estabelecimento considerado não essencial. Isso aí inclui academias, inclui o cinema. Isso está funcionando? Como que Várzea Grande está fazendo nesse sentido? Vocês estão acompanhando isso? Sim, eu tenho, né, o meu segmento, a gente até abriu antes, o meu segmento é ótica, mas até Cuiabá a gente acabou até abrindo um pouco antes, aí, devido a uma liminar que a gente conseguiu. A gente tem acompanhado, né, também Várzea Grande diariamente. Mas o que aconteceu em Várzea Grande no início foi pelo fato de Cuiabá estava fechado, né, houve uma procura muito grande dentro do comércio da Várzea Grande. Agora a coisa um pouco mais normalizada, né, o shopping reabriu, mas um movimento muito pequeno, né. Nós entendemos, eu também sou lojista de shopping, sou lojista de rua de shopping, nós entendemos que o shopping, ele tem uma condição muito maior, né, de fazer o controle do fluxo de pessoas e, logicamente, manter aí
travessia, né, da escada rolando e todos os ambientes públicos com muito mais controle do que rua, né? Nós estamos com a equipe aí dos superintendentes do shopping reunindo quase que constantemente aí com a equipe do prefeito, exatamente no sentido de mostrar para ele que é possível a reabertura do shopping dentro de um controle muito maior, com uma responsabilidade muito maior, porque o shopping realmente tem as suas entradas principais e é possível, né, controlar o fluxo de pessoas, ou seja, vai determinar que ele vai funcionar inicialmente, a volta do shopping deve ser da meio-dia às 8 da noite, né, mas inicialmente aí com um terço, né, da capacidade do shopping. Eu acho que isso é perfeitamente possível fazer o controle. E logicamente aí as lojas, cada um, é muito mais fácil ainda de fazer todo esse controle das pessoas para dentro dos estabelecimentos. Mas o que está acontecendo é que o prefeito ele não foi flexível, né, com as nossas entidades, no sentido de a gente escalonar esses horários, né? Nós entendemos que esse horário aí das 10 às 16 ele tem provocado alguns tumultos, principalmente com relação aos ônibus, né? E ainda tem uma quantidade muito pouca de ônibus. Quando o ideal, né, que nós propomos desde o início, né, para a equipe do prefeito, é que o comércio ele funcionasse em horários. Por exemplo, nós temos alguns segmentos que começam a trabalhar às 7h30 da manhã e começaria a trabalhar às 7h30 e encerraria por volta de 14. Os outros começariam a partir de 9 horas, encerraria às 15. Os outros começariam às 10 e encerraria às 17. Se fosse feito dessa forma, com certeza evitaríamos esse pequeno acúmulo que ainda está acontecendo, principalmente com relação ao transporte coletivo. Mas então, aí, isso é fundamental importância. Mas aí, como é que ficaria, em que horário vocês, dentro desse escalonamento, qual que seria a sugestão para funcionamento de um shopping? No caso do shopping, não. No caso do shopping, como ele agrega todos os segmentos, né, ele abriria, né, estamos dizendo, de rua, né? O shopping seria como está acontecendo. Nós temos aí o nosso estado vizinho e a cidade de Campo Grande, que é uma população praticamente idêntica de Cuiabá, né, que voltou a funcionar desde a semana passada. Quer dizer, o fluxo, os lojistas estão realmente bastante preocupados, porque o fluxo está muito pequeno, né? Nós entendemos que a volta, né, do consumidor ao comércio, ele vai demorar. A gente tem aí praticamente 30 a 60 dias após a liberação de todos os comércios, que o comércio voltará ao normal. Então, isso está acontecendo na cidade de Campo Grande, a gente tem acompanhado, temos amigos lojistas lá, e é mais ou menos isso que deve acontecer em Cuiabá também. Não deve haver aquele corrida das pessoas quererem ir para o shopping. Primeiro, também que os cinemas inicialmente não serão liberados. E, peraí, vocês fizeram então uma reunião com o prefeito. Dentro dessa reunião, de todos os pontos, um desses pontos seria a abertura dos shoppings, porque é claro que os comerciantes estão passando dificuldade. É o que todo mundo está aclamando, porque na realidade nós temos casos, por exemplo, dos shoppings mais novos, né, que tem lá vários empresários que a única fonte de renda dele é aquela loja dele lá, quer dizer, ele já vai para quase mais de 45 dias fechado, e é difícil ele suportar, né, todas as despesas, né, que são praticamente, só vai aumentando dia a dia, né? Então, nós pensamos exatamente a preocupação, né, que o prefeito inicialmente queria voltar a conversar só a partir do dia 10, e dizem que ele vai liberar só em junho. É muito complicado, né, se o comércio do shopping continuar fechado, né, porque na realidade muitos empresários não conseguirão reabrir suas lojas. Quer dizer, aí se já vai haver uma quebradeira a nível de Brasil e a nível do nosso estado, né, não é diferente. Quanto mais demorar, maior será o prejuízo para esses pequenos empresários. Então, senhor Manuel, nessa reunião que vocês tiveram com o prefeito, enfim, a equipe da prefeitura, a sinalização então é que provavelmente não iria liberar? É isso? É para junho que seria a liberação? Exatamente. O prefeito insiste, né, apesar, né, do vírus, né, no nosso estado, na nossa cidade, está mais ou menos controlado, mas ele insiste em dizer, né, que shoppings, bares e restaurantes seriam o último a ser liberado. Tanto é que ele, né, marcou essa conversa, né, agora para segunda-feira. Essa semana ele não recebeu ninguém, o prefeito, nessa semana, né, e está marcado aí um retorno às conversas a partir de segunda-feira, né. Todos os shoppings, né, tem a Associação aí dos Empreendedores de Shopping a nível de Brasil, né, tem mantido
contato direto com a equipe dele, já entregou todos os procedimentos necessários para a reabertura, que é o que a prefeitura exige, né, que todos os segmentos apresentem lá os seus procedimentos de segurança com relação aos cuidados necessários com relação ao vírus. O shopping já foi apresentado todo esse procedimento de abertura e está aí a conversa com a equipe, né, que deverá levar o prefeito, e esperamos que na segunda-feira ele use aí do bom senso realmente e possamos ter aí uma notícia com relação à abertura, porque o shopping também é diferente, né? À medida que determinar a abertura dele, ele vai levar 3-4 dias para conseguir reabrir. Então tem todas essas situações também. E, presidente, né, com relação nessa próxima reunião que vocês terão com o prefeito, vão debater também a questão do retorno de mais ônibus, de mais carros para poder transportar os funcionários do comércio? Isso nós já estamos, né, colocando aí, desde antes da abertura nós já prevíamos isso, né? Estamos aí com alguns vereadores a campo aí, né, levando essa preocupação desse problema ao prefeito, né? Inclusive esperamos que hoje, né, ele tenha alguma resposta com relação aí, pelo menos ao aumento do número de ônibus, né, circulando na cidade, porque inclusive a gente pensa que agora no sábado, que ele é um horário alternativo, né, que a gente não está definido muito bem com relação ao horário de sábado. Era até isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que ficou agora para esse final de semana, não é? Se vocês vão funcionar, se não vai, como é que ficou definido? Por exemplo, a gente está tentando o diálogo com o prefeito, não conseguimos nenhum contato com ele nessa semana, né? O comércio vai estar aberto no sábado e a gente vai procurar lá manter mais ou menos os horários que nós já estamos acostumados a trabalhar, ou seja, das 8 ao meio-dia, né? Enquanto que o decreto não previa a abertura, não prevê lá o horário de sábado, né? Então todos entendem que seria o horário, já que seria um horário reduzido, seria das 8 ao meio-dia, né? Mas a gente pensa também, né, fizer uma proposta para ele que esse horário fosse um pouco maior, já que é o sábado, é o dia onde que todos os consumidores têm muita liberdade, e o comércio de rua, para você ter uma ideia, ele funciona muito mais na parte da tarde que na parte da manhã. Então a gente está em contato com o prefeito no sentido exatamente a gente ter aí uma flexibilidade nesse horário de sábado que não está previsto de uma forma clara no decreto. Vocês já têm uma preocupação, é claro, com relação ao Dia das Mães, né? Com certeza, esse é o segundo, né, dia mais importante dentro do comércio, né? Apesar de toda essa situação de crise das pessoas em casa, mas é uma data muito importante, inclusive daí a intenção, né, de se abrir o shopping exatamente antes do período do Dia das Mães, que seria aí uma forma do lojista pelo menos aliviar lá o seu estoque que ele já havia comprado, exatamente prevendo nessas datas, né? Nós acreditamos que não deva ter aquele movimento tão grande, né? Mas ainda estamos esperançosos com relação que as pessoas devem começar a realmente a voltar às compras exatamente nessa data, e principalmente na véspera do Dia das Mães, que sempre aconteceu. Agora, eu queria ouvir do senhor qual o posicionamento da FEComércio com relação à questão da multa que vai ser aplicada a partir do dia 5 de maio para os comerciantes, com relação aí ao uso de máscara, a exigência de máscara das pessoas que circulam no comércio. Qual que é o posicionamento de vocês diante dessa lei? A classe empresarial e as entidades são totalmente contra nessa situação, ou seja, mais uma vez, né, quem vai pagar a conta é o empresário, né, que já vive aí realmente bastante preocupado com o aumento dos seus tributos. Então nós somos contra, né? A gente não teve condições de reverter a situação lá dentro da Assembleia Legislativa. Nós vamos cumprir, né? Apesar da classe empresarial ser totalmente contra com relação à multa, mas nós vamos cumprir plenamente dentro daquilo que eu já te falei, né? O comércio já está exigindo, e a orientação é que não permita, né, que as pessoas lá dentro dos seus estabelecimentos sem a máscara, né? Estamos aí orientando também os lojistas, né, a ter lá à disposição desse cliente, né, a máscara para ele, ou uma máscara de uma forma
para ele usar dentro da loja e depois devolver para que faça a sepsia necessária, ou mesmo até mantendo dentro da loja, né, a possibilidade do cliente estar comprando essa máscara. Nós vamos atender plenamente ao decreto-lei do governo estadual, né, mas precisamos ressaltar mais uma vez que mais uma vez nós somos totalmente contra com relação ao empresário ter que pagar essa conta em caso de... Isso com certeza vai acontecer, né, principalmente nos comércios maiores, que é muito mais difícil de fazer toda essa fiscalização para que o cliente realmente se mantenha o tempo todo com a máscara. Nós temos algumas pessoas, muito pouco, né, da população, que ainda resistem não querer usar a máscara. Agora, presidente, com o retorno, não é, gradual, a expectativa de uma possível antecipação também de abertura de shopping, as lojas aos poucos começando a funcionar, a FEComércio já tem aí uma medida de estímulo à economia, uma grande promoção, algo que consiga movimentar, claro, tomando todas as precauções com relação a evitar a proliferação do vírus, a aglomeração de modo geral, mas como é que está essa questão de planejamento para a retomada desses trabalhos? Vocês têm algo nesse sentido? Esse é o grande problema atualmente, né, que o número de pessoas, né, que procura as entidades no sentido de buscar algum auxílio, alguma luz para o seu futuro, tem sido muito grande, né? Infelizmente, as entidades têm como seus objetivos exatamente estar orientando e prestando todo tipo de assistência a toda a classe empresarial, né? Mas o que nós estamos orientando, né, toda a classe empresarial é exatamente com relação a esses recursos, esses ajuda financeira que o governo federal está disponibilizando aí para toda a classe empresarial, mas principalmente com relação ao micro e ao pequeno empresário. Então o governo disponibilizou, né, a partir da semana passada, né, foi aprovado no Congresso, né, uma ajuda financeira aí através dos bancos, inclusive essa ajuda, né, ela prevê lá que mesmo que o empresário tenha alguma restrição com relação à inadimplência aí do mercado, esse empréstimo pode ser feito, né, pelos bancos a esse empresário, já que ele vai ter lá um seguro, né, para possibilitar que ele obtenha esse recurso lá para dar continuidade ao seu negócio, né? Nós também temos aí a questão do seguro lá, que você pode afastar o funcionário com remuneração por parte do governo. Então essas primeiras medidas, né, do governo é o que as nossas entidades estão orientando para que o empresário realmente alivie, pelo menos aí pelos próximos 60 dias, né, a sua despesa, porque nós entendemos que essa retomada ela vai ser muito difícil, né, muito difícil, principalmente para os pequenos e os médios empresários que normalmente já vinham sufocados aí devido à crise dos últimos anos e praticamente não tinha aí um capital de giro aí, vamos dizer assim, de reserva. Amanhã comércio fechado. Amanhã comércio fechado. Amanhã inclusive, né, dentre 4 feriados, né, a nível nacional que o comércio deve fechar, porque com a nova lei lá que o comércio pode abrir todos os dias, são 4 dias que o comércio não poderiam abrir, né? Que seria exatamente na sexta-feira santa, 1º de maio, né? 25 de dezembro e o 1º de janeiro. Então, a gente vai cumprir amanhã esse feriado nacional. Mais alguma coisa, presidente, que o senhor queira colocar, orientar a população de modo geral, os lojistas, comerciantes? O que nós queremos deixar bem claro para a população e para a classe empresarial, que o comércio, que os empresários do comércio e as entidades, principalmente a Federação do Comércio, em nenhum momento essa entidade foi contra a decisão da prefeitura. O que nós queremos é exatamente um diálogo com a equipe da prefeitura, com a equipe do governo, né, em todo o estado, as outras prefeituras, no sentido de que eles ouçam, né, a classe empresarial e ouçam a população com relação a esse horário do comércio, que quem entende muito mais do seu negócio somos nós, que estamos no dia a dia, né, na frente dos nossos negócios. Então, eu acredito que se a prefeitura possibilitar aí uma leve flexibilização com relação a esses horários, com certeza a gente vai diminuir esse problema que está acontecendo nesse momento, nessa semana, com relação ao transporte coletivo, né? Porque na realidade não adianta a gente abrir o comércio se não tiver
o transporte coletivo disponível, principalmente também para os nossos consumidores, né? Tem muita gente que não tem carro, apesar da cidade de Cuiabá ser uma cidade que tem maior número de carros a nível de Brasil, mas tem muita gente que não anda de carro, não tem carro. E a forma de virem até o nosso comércio é através dos ônibus. Infelizmente, da forma que está, nenhum consumidor vai querer sair de casa para estar se arriscando em tumulto nos pontos de ônibus. Tá? Então essa é a posição que o comércio tem, que a classe empresarial tem, que nós realmente queremos reabrir, queremos retomar o comércio, mas de uma forma responsável. E aí toda a classe empresarial e todo o comércio tem feito toda a parte que nos cabe, estamos cumprindo. Então cabe também à prefeitura cumprir a parte dela, que é disponibilizar o número de ônibus suficiente para que a população realmente não se acumule nos pontos de ônibus. Então é isso, mais uma vez quero agradecer a participação do senhor aqui conversando com a gente, vice-presidente da Federação da FEComércio, não é, Manuel Procópio, para falar um pouquinho sobre a retomada do comércio e também esse pedido de antecipação de reabertura dos shopping centers. Mais uma vez, obrigada pela participação do senhor aqui hoje. Tá, muito obrigado a vocês, em nome da FEComércio e do Sesc Senac, nós aqui agradecemos por essa oportunidade de levar informações aos seus ouvintes e à classe empresarial e à população. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, a gente agradece.